Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula. Como eu falei para vocês, a gente vai agora tratar das questões indígenas no período do início da colonização, com a chegada dos portugueses principalmente, mas dos europeus de modo geral, ao que vai virar o Brasil, né? Para isso então, eu vou falar com vocês sobre a Olimpíada Nacional em História do Brasil, que esse ano teve a sua 12ª edição, mas quem está acompanhando o meu canal ou então os vídeos pelo blog da escola, eu falei da pré-Olimpíada que teve esse ano, logo depois Olá, que pessoal. começou a Sejam bem-vindos a mais uma pandemia, aula. porque a Hoje, na verdade, não é Olimpíada bem uma foi aula, ter né? meio Hoje, que na verdade, é uma suspendida, grande e ela dica que eu vou trazer acabou para continuar ensinando acontecendo história. Para pela quem gosta, primeira pode vez ser do sexto ano, do totalmente sétimo ano, do oitavo, do nono, virtual. do ensino médio, está Eu na faculdade, participo tá à dela toa há em casa e não tem o que muitos fazer, quer estudar anos. história. Esse ano Olimpíada na Nacional de História do escola, Brasil. com o apoio da professora Amanda dos Reis, do diretor Júlio, a gente conseguiu formar 5 equipes no nono ano, porque ela é para o oitavo, para o nono ano, para o ensino médio. E para os alunos do final do ensino médio, ela dá direito até a 2 vagas na Unicamp, que é a universidade que organiza a Olimpíada. Eu sou fã da Olimpíada, sempre participo, e no ano que vem, se vocês quiserem, vocês vão poder participar. A Olimpíada sempre trata de temas da história do Brasil e a questão indígena está sempre presente. Aqui é a página da professora Amanda, né, que cedeu, porque a gente trabalhou em equipe aí com os alunos dela, do nono ano. E aqui vocês estão vendo as equipes, teve uma fase 0, uma fase 1, atualmente está na fase 5, a gente parou na 4, as nossas 3 últimas equipes chegaram até a fase 4. Mas eu vou entrar aqui na prova para mostrar para vocês 4 questões muito legais que vão abordar a questão indígena e estavam presentes aí na prova. A, a primeira questão que eu quero mostrar para vocês, ela está aqui na fase 1, tá? E é a questão 6. Aqui, como elas já estão, a gente já passou dessas fases, elas têm os comentários da comissão organizadora, mas olha só que barato esse documento aqui, ó. História do Brasil, de Frei Vicente de Salvador. Esse Frei Vicente de Salvador está aqui dizendo, ó, Frei Vicente de Salvador, capítulo 12º, da origem do gentil. Gentil é o povo da terra. Então era como eles se referiam aos indígenas do Brasil e diversidade de línguas que entre eles há. Do livro dele, História do Brasil, ou seja, esse livro de 1627, onde a gente tem um frei, um religioso, dando sua visão sobre os indígenas. E olha o que ele vai falar aqui, ó. Da origem do gentil do Brasil e diversidade de línguas que entre eles há. Dom Diogo de Avalos, na sua Miscelânea Austral, diz que nas serras de Altamira, em Espanha, havia uma gente bárbara que tinha ordinária guerra com os espanhóis e que comiam carne humana. Do que enfadados os espanhóis juntaram suas forças e lhes deram batalha na Andaluzia, em que os desbarataram e mataram muitos. Os poucos que ficaram, não se podendo sustentar em terra, a desampararam, a desampararam e se embarcaram para onde a fortuna os guiasse. E assim deram consigo nas Ilhas Fortunadas, que agora se chamam Canárias. Tocaram as de Cabo Verde e aportaram no Brasil. Saíram 2 irmãos por cabos dessa gente, um chamado Tupi e outro Guarani. Este último, deixando o Tupi povoando o Brasil, passou ao Paraguai com sua gente e povoou o Peru. Esta opinião não é certa, e menos o são outras, que não me refiro, porque não tem fundamento. O certo é que essa gente veio de outra parte, porém de onde não se sabe, porque nem entre eles há escrituras, nem houve algum autor antigo que deles escrevesse. O que de presente vemos é que todos são de cor castanha e sem barba, e só se distinguem em serem uns mais bárbaros que outros, posto que estão todos, posto que todos os são assás. Assaz muito, bastante. Ou seja, isso aí, pessoal, mostra a visão que um religioso português
vai ter sobre os indígenas. Olha aqui as questões, as alternativas que o texto traz. Ó. A obra de Frei Vicente de Salvador, que viveu de 1564 a 1633, História do Brasil em 5 volumes, foi trazida a público no ano de 1627. Nesse fragmento do capítulo 12 do livro 1, o autor brasileiro comenta sobre uma explicação para a origem dos povos ameríndios, a partir dos escritos de um renomeado autor espanhol. E aí ele vai colocar 4 questões. E o legal é que só tem uma que está errada. Tem 3 que podem ser a mais certa, porque as 3 estão certas. E a gente tem que achar a mais certa. Então, letra A. Compartilha com a obra de Avalos a perspectiva da inferioridade dos povos ameríndios bárbaros em diferentes culturas. Tá certa. Ele está compartilhando com essa obra que a população indígena é atrasada. Ele está inclusive explicando que os indígenas teriam chegado aqui vindos da Espanha, sendo expulsos da Espanha, navegando pelo mar. A letra B. Atribui a indeterminação das origens dos povos ameríndios à ausência de documentos escritos sobre eles ou por eles produzidos. Realmente ele fala isso. Está descrevendo um pouco o que ele fala, que não tem nenhum texto, que não tem linguagem escrita entre as populações indígenas. A letra C. Revela o incômodo dos europeus diante de um continente ameríndio cujo processo de ocupação era desconhecido. Essa, para mim, a aluna marcou a outra, eu achava essa que é a mais correta. Por quê? Porque ele está mostrando que os europeus, quando chegam aqui, embora eles se sintam os civilizados, os iluminados, os que possuem os estados e tudo mais, na verdade eles estão encontrando um grande desconhecido, um lugar que não estava nos mapas antes, culturas diferentes, diversas, com outros tipos de vida, um ambiente, animais, a vegetação, tudo muito diferente do que eles estavam acostumados. Então, esse choque, ele não vai ser, a ciência, não, galera. Isso vai ter muito conflito, muita guerra e muita matança nesse processo de contato e conquista, né? E a letra D, reafirma a superioridade ocidental ao aceitar a hipótese migracionista de que os povos da América são de origem europeia ou oriental. Essa aqui é a errada, né? Porque essa aqui, na verdade, ele até está reafirmando lá que os europeus são os melhores, né? Mas essa aqui, para mim, é a que menos compactou. Mas para vocês verem que legal que a prova traz um documento para a gente ler, para vocês conhecerem, para vocês terem as próprias ideias de vocês sobre esse documento. E depois disso, vocês analisarem as questões que aparecem no documento. Nessa mesma prova, a fase 5 também menciona, embora ela trate de uma questão de quilombo, ela também vai abordar uma coisa sobre a questão das populações indígenas, porque com a conquista do litoral, as populações indígenas vão fugir para se manter livre, elas vão cada vez mais para o interior do Brasil e da América de modo geral, né? E isso também vai ser integrado com o processo de fuga das pessoas escravizadas, que vão levar à formação dos quilombos, que é uma coisa que a gente também vai vir estudar em breve. E aqui esse texto fala sobre um quilombo que existia ainda no final do século XVIII, dos anos 1700, ou seja, perto do processo ali, quando a gente vai ter a chegada da família real portuguesa, que eu falei com vocês, que vai levar a independência do Brasil lá mais para frente, a gente ainda tem essa situação. Aí aqui nesse documento fala assim, ó. Em março de 1795, o capitão, general e governador da capitania de Mato Grosso, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, mandou chamar o juiz-presidente e o vereador mais velho da Câmara da então capital Vila Bela para tratar da decadência das minas e das perdas e danos causados aos moradores pelas fugas de muitos escravos, que tranquilamente aquilombavam-se nas escarpas da extensa serra dos Parecis. Eles derramavam-se pelas vizinhanças dos arraiais e nas águas das nascentes do Guaporé,
principalmente nos rios Galera, Sararé, Pindaituba e Piolho, então denominado de São João, além de outros, dos quais tinha constantes notícias. Sendo a obrigação das câmaras socorrer as necessidades públicas, a fuga dos escravos e a falta de terras minerais exigiam a formação de uma bandeira que explorasse os sertões, convocando os moradores para uma contribuição voluntária, comprometendo a fazenda real com a munição e a quinta parte da gente empregada nessa diligência. A bandeira saiu em 7 de maio de 1795, descendo o Guaporé composta por 45 pessoas. No dia 19 de junho, depois de andar meia légua, capturaram 2 índios, um negro e um caboré, mestiço de índio e negro. Um índio fugiu e, ao correr, foi perseguido. Com uma curta carreira, foram dar no seu quilombo. A gente dele logo se pôs em fugida, mas apesar disso, foram seguidos e neste dia ficaram presos até, além dos 3 negros, 32 pessoas mais, entre homens, mulheres, rapazes e raparigas, dos quais uns eram índios, outros caborés, faltando ainda, segundo as informações que deram, mais 3 negros e 16 pessoas. Na tarde do dia seguinte, 3 escoltas entraram no mato e capturaram mais 12 fugitivos. Informou o comandante em seu diário que o quilombo do Piolho, que emprestava o nome do rio onde estava situado, já havia sido atacado e destruído em 1770 pelo sargento-mor João Leme do Prado, quando apreendeu numerosa escravatura, restando ainda ali muitos escondidos pelos matos, que se estabeleceram novamente nas cercanias do lugar. Desses escravos novamente aquilombados, morreram muitos, uns de velhice e outros às mãos dos gentios cabichês, com quem tinham continuado a guerra, a fim de lhes furtarem as mulheres, dos quais houveram os filhos caborés. No dia 19 de setembro, saiu o dito paisano com os quilombolas para a capital, chegando no dia 27 com todos os 54 capturados assim relacionados. Relação dos pretos, índios e caborés de que se compunha o quilombo do Piolho, em que se deu no dia 19 de junho de 1795. 6 negros, 8 índios, 19 índias, 10 caborés, 11 caborés fêmeas, total 54. Então aqui, ó, vocês estão vendo esse documento muito interessante, um texto acadêmico, né, que está nesse livro da Maria Fátima Roberto Machado, Quilombos, Cabixis e Caborés, Índios e Negros em Mato Grosso no século XVIII. Aqui tem até o link, se eu quiser ir lá ler mais o texto, ler ele de maneira mais completa, tá? Mas aí vocês estão vendo que ele está falando sobre um lugar no interior do Brasil que abriga pessoas escravizadas que fogem, negros, que também tem uma relação com as populações indígenas locais, tanto por atacar as tribos para roubarem mulheres, quanto por abrigarem entre eles índios. Então também é uma situação assim, talvez índios que sejam rivais dessa outra tribo. O fato é que os negros eram até minoria dentro do quilombo, né? E aí vem aqui, ó, sobre o quilombo do Piolho e sua composição, selecione a alternativa mais pertinente. A letra A. A ausência de mulheres negras e idosos na listagem das pessoas que compunham o quilombo do Piolho quando foi atacado em 19 de 1795 reforça o argumento que a resistência à escravidão era uma prática masculina e baseada no vigor da força física. Pelo contrário, essa aí está errada, porque quando a gente vai ler e estudar essa questão aí desse quilombo, a gente descobre que ele era liderado por uma mulher, tá? Então, assim, a resistência à escravidão foi feita tanto por homens quanto por mulheres negras, tá? Isso aí, essa questão, ela na verdade, ela tenta pegar assim pelo preconceito da gente, mas na verdade ela é a questão errada, porque teve muita resistência feminina na luta contra a escravidão. Aí a letra B. A diversidade da constituição dos quilombos, que podiam congregar escravos fugidos, pretos e livres, indígenas e também os nascidos da relação entre negros e indígenas, diverge da ideia errônea ou errada de que eram lugares que abrigavam apenas escravos fugidos. Isso é verdade. Normalmente a galera associa o quilombo só como um movimento de pessoas que estão fugindo da escravidão. E quando na verdade assim ele vira um ponto
de interação social entre esses diferentes povos que estão existindo nesse território que está virando o Brasil, né? A letra C. Essa aí é muito boa, de certa mesmo. O quilombo do Piolho, ou do Quariterê, contava com uma especificidade que o diferenciava de quilombos como o de Palmares, por exemplo. Adotava a realeza como forma de governo. E na ocasião do ataque de 1770, era governado pela rainha Teresa de Bengala. Essa aí, o problema dela, ela fala uma coisa real. Essa Teresa de Benguela aqui que eu falei que governava o quilombo nessa outra época. E ela era uma mulher. Mas essa ideia da realeza não era uma especificidade. Outros quilombos, como o de Palmares, também eram governados por figuras ligadas, associadas, um líder. Esse, inclusive, o Zumbi, o título, é um título, não é o nome dele. Então, por isso, essa aí também está no detalhe aí, ó, pra você perceber como a prova é sutil, como você tem que pesquisar, como você tem que se informar e como você tem que aprender história para poder fazer a prova. Aí aqui na letra D. Populações não apreendidas na destruição do quilombo do Piolho no ano de 1770 estabeleceram-se nas proximidades da área atacada, formando uma nova comunidade, sobre a qual avançou João do Albuquerque de Melo Pereira em 1795. Essa aqui está certa, mas ela é muito simples, ela é o que eu chamo de questão descritiva. Ela está dizendo alguma coisa que está muito fácil no documento de saber. Então, geralmente, essas questões, na minha opinião, não são as melhores. Nessa prova aqui, eu concordo com a aluna. A questão que eu acho que está indo no ponto da questão que quer ser trabalhado é essa relação entre as populações indígenas e as populações negras que se dava através dos quilombos. Então, eu também acho que a B é a melhor opção. Bom, essas duas questões que eu mostrei para vocês aqui foram na fase 1. Mas a gente pode agora aqui, ó, por exemplo, uma questão da fase 3. Essa questão aqui, ó, que o fundo aqui até já tem a ver com ela, que é a questão 19, galera, que é a primeira questão da prova. Olha que barato. Lembra que eu falei com vocês do Daniel Munducuru? Olha aqui, ó. Essa questão tem a ver com os Munducuru. Ó, aqui, ó, o comentário da organização aqui é um material que foi produzido pelo Greenpeace. Olha aqui, ó. O Jabuti resiste. Uma revistinha, um quadrinho, falando da luta dessa população indígena para defender a terra deles, ó. História em quadrinhos, tá? Ela aqui, ó, disponível aqui, ó, tem ela inteira para quem quiser ver, tá? E aí a prova traz aqui, ó. Nós, os Munducurus, existimos desde a origem do mundo, quando Deus, Karuzá, Kaibu, criou tudo que há na Terra, os animais, as florestas, os rios e as pessoas. Então nós sempre moramos aqui. Me ensinaram que temos que respeitar o que os nossos antepassados nos deixaram. E aí, ó, eles vão mostrando todo o quadrinho. A gente cuida bem da natureza e a natureza cuida bem da gente. Por isso os animais nos avisam dos perigos que vão acontecer. Parece que o governo quer mesmo construir a barragem. O governo federal planeja construir 5 hidrelétricas, usinas de gerar energia, né, nos rios Tapajós e Jamanchim, que eles estão chamando de Complexo Tapajós. A maior delas é a de São Luís do Tapajós, que poderá alagar a terra indígena Sauré Muibu, onde nós, os Munducuru, vivemos. Tá contando a história desse povo e da luta deles. Meu avô voou pelo céu lá no Rio Xingu, onde a destruição já começou. Quando a usina for construída, nós vamos dar para vocês um posto de saúde novinho e construir uma escola para as crianças. Mas isso já é um direito nosso. Vocês não vão dar nada. Não vamos negociar nossa vida nem nosso território. Nós somos contra a construção da barragem porque elas acabam com a nossa cultura, matam o peixe e afogam a terra. A gente come fruta, pesca o peixe, anda no mato, vai para todos os lados pelo rio. Quando vier a barragem, como a gente vai viver? Como o peixe vai fazer a piracema? Vamos fazer valer os nossos direitos. O governo tem que respeitar a Constituição. Temos o direito de nos defender. Sauê. Então aí, ele está mostrando a mobilização, a organização, a luta desse povo indígena, Munducuru, que lá é o povo do Daniel, né? Vocês têm que falar para os Pariwat, que é o homem branco, que a gente precisa do rio para brincar. Nossos pais foram para longe dizer para os brancos respeitarem nosso jeito de ser. Aí aqui é o Congresso Nacional, eles estão indo para Brasília para reivindicar o direito deles. Nosso território é ameaçado por madeireiros, garimpeiros e pela barragem. Temos que nos defender e mostrar que essa terra é nossa. Me contaram uma vez a história de um jabuti muito paciente que venceu uma enorme anta. Acho que nós, Munducuru, podemos fazer o mesmo. Ou seja, está associando isso com a lenda, com o mito deles, dessa luta do jabuti contra a anta.
Aí fala assim, ó, com base nesse quadrinho, né? Ó, leia o trecho da história em quadrinho e escolha a mais adequada. Letra A. A luta dos Munduruku pela proteção de seu território, com o apoio de órgãos internacionais, repercutiu mundo afora. Ou seja, eles são uma tribo aqui do Brasil, mas com a organização deles e o apoio do Greenpeace e de outras organizações, que são organizações não governamentais, o mundo inteiro fica sabendo dessas histórias. Então, porque há também hoje em dia uma luta pela proteção do planeta, para salvar a natureza, que está muito associada com a luta desses povos originários. Aí na letra B, o jabuti e a anta são parte da cosmovisão dos Munduruku, sobre formas de resistência daqueles que não detêm o poder hegemônico. Poder hegemônico são os grandes poderosos, tá? O governo, os ricos e as potências internacionais como os Estados Unidos. Eu acho que essa questão não é, porque eu até discuti com a pessoa na época, a anta não é o animal da resistência, né? A anta é o que representa o poder hegemônico, porque ela é grande, porque ela passa por cima. A anta é o maior mamífero das Américas. Então, o jabuti, na verdade, aí é uma questão de interpretação de texto, por isso que eu não acho essa B correta. Agora, a história em quadrinho mobiliza diferentes linguagens, desenhos, textos, metáforas, para difundir a pauta defendida historicamente pelos Mundukuru, tá certo? Mostra de várias formas como eles estão se organizando, resistindo e lutando. Na letra D, na história em quadrinho, os Munduruku não aceitam a construção de um posto de saúde de uma escola porque recusam serviços oferecidos pelos homens brancos. Essa aí está muito errada, porque na verdade eles falam que isso é um direito deles, e é mesmo, pela Constituição, todo mundo tem direito. Quando o político chega lá e fala, eu vou dar uma escola, não, isso é obrigação. O político deu uma casa para minha avó, ele não deu, cara, sua avó tinha o direito, tá lá na Constituição, que todo mundo tem direito a ter uma moradia, tá? Pessoal, isso é fruto da luta e da organização da população, não da benevolência, da bondade dos políticos ou desses poderosos. Por isso que é importante a organização de todos os grupos sociais, os indígenas, as pessoas que resistiram à escravidão no passado, fossem negras ou fossem indígenas, e também a organização hoje em dia das minorias, das mulheres, dos grupos gays, dos grupos religiosos. É importante que as pessoas se organizem, porque assim elas podem defender os direitos delas. Para finalizar, então, a última questão que eu quero mostrar para vocês está na fase 4, tá? Que é aqui, ó. Ela traz esse mapa, que eu vou mostrar ele para vocês também no vídeo da próxima aula, ó. Localização e extensão das terras indígenas no Brasil. Então vocês estão vendo aí, ó. A gente analisa documento de texto lá dos anos 1600, um texto de faculdade, um texto acadêmico, mas falando sobre os anos 1800, uma revista em quadrinho de hoje em dia e um mapa. Então é muito variado o tipo de documento para a gente aprender muita história. E ele mostra as reservas indígenas no Brasil, ó, as terras indígenas. As verdes são as que são totalmente homologadas, tá? As laranjas são identificadas, as roxas são declaradas, ou seja, os índios dizem, mas não tem o reconhecimento, e essas amarelas são que têm restrição. Ou seja, mas assim, é principalmente as verdes, tá? Vocês podem ver que no Brasil inteiro tem reserva indígena, mas que a maioria, grande maioria delas está concentrada no norte e no Mato Grosso, que é centro-oeste, tá? Mas mesmo assim na parte norte do centro-oeste. Então nessa parte, porque as populações indígenas ao longo da história do Brasil que moravam no litoral foram sendo expulsas para o interior. Isso é um reflexo disso, tá? Então tem esse mapa aí muito interessante de ser analisado. E aí depois, galera, olha só o que a gente discutiu. Lembra lá no vídeo da biografia do Ailton Krenak? Que eu falei que ele estava lá na Constituinte, defendendo, sendo porta-voz das causas das populações indígenas? Olha o que está escrito na Constituição, que são as leis que regem o Brasil. Capítulo 8, dos índios. Está lá na Constituição, né?
são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos e costumes e tradições. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Então vocês estão vendo lá, por exemplo, lá no quadrinho, o próprio governo estava desrespeitando a lei, porque ele está criando uma barragem numa terra que pertence às populações indígenas, que vai impedir eles de viverem. E a Constituição está dizendo que tem que defender todo o meio ambiente necessário à sobrevivência deles, que só eles podem explorar os recursos ambientais que existem nesses locais. Ainda que eles não tenham propriedade, eles têm uma posse defendida pelo Estado. E a gente está vivendo um momento onde esses direitos não só estão sendo desrespeitados, como eles estão correndo o risco de ser apagados da Constituição. Então, por isso é necessário a nossa empatia e a nossa solidariedade, que a gente se some a essa luta, porque, na verdade, a luta pelos direitos é importantíssima para todos os grupos sociais, senão os poderosos vão sempre pisar na cabeça da gente, galera. Quando a gente vê, todos os direitos partiram e só vai ter exploração. A partir da leitura dos documentos, a lei e o mapa, assinale a alternativa mais adequada. Letra A. As regiões com mais terras indígenas demarcadas são o norte e o centro-oeste, porém em todos os estados do país estão presentes populações indígenas, mesmo que em contextos urbanos. Essa está correta, eu concordo que ela está correta. Inclusive aqui em Brasília, por exemplo, a gente, na nossa escola, atende populações indígenas que moram ali no setor noroeste, que inclusive teve o acordo recentemente, mas foram empurradas, perseguidas pela expansão da área urbana, da construção de prédios de Brasília, sobre uma área de vegetação que esse povo estava reclamando, tá? Que ali, muito importante, que é conhecido como Santuário dos Pajés. A letra B. Apesar de terem garantida a posse permanente de seus territórios, os indígenas não têm a propriedade deles, pois as terras continuam sendo bens da União. Essa está certa, isso está falando na Constituição, mas não entra muito no mérito do mapa, por isso que eu também não achava que essa era a mais correta. Mas realmente aí é importante entender que posse, eles têm o direito de estar lá, mas eles não têm a propriedade, ou seja, eles não podem vender para outra pessoa, por exemplo, aquelas terras. Tá? Ela vai passar para os filhos deles e para as próximas gerações. Letra C. A prática cristã de evangelizar populações indígenas, realizadas há séculos, e como a gente viu lá no documento da fase 1 lá do Frei, falando sobre os indígenas, né, porque ele estava aqui para catequizar esses índios, e que ainda hoje congrega centenas de missionários em regiões isoladas do país, está de acordo com o artigo 231. Essa é a questão errada. Pelo contrário, galera, isso é uma violência cultural enorme, desrespeita a religião desses povos, impõe uma religião, uma forma de ver e de pensar o mundo sobre eles. Até porque não é uma coisa que integra, é uma coisa que quer apagar a história deles, a cultura deles e impor a história e a cultura do missionário. Então essa aí está errada. Letra D. Mesmo demarcadas, as terras indígenas continuam sob ameaça, sofrendo ataques diversos e invasões, além dos assassinatos frequentes de lideranças indígenas, como Emira Waiapi e Paulo Paulino Guajajara, mortos em 2019. Então a gente está vendo que, apesar de a gente ter vivido um momento importante depois da ditadura, de conquista de direitos, com uma Constituição que é chamada de Constituição Cidadã,
porque ela garante direitos de cidadania aos diferentes povos que formam o Brasil, a gente está vivendo um momento de perseguição das lideranças e dos porta-vozes dessas populações indígenas que querem garantir o direito do seu povo, tá? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham ficado interessados de alguma forma. A Olimpíada de História tem todo ano que vem vai ter a 13ª edição. E eu espero que vocês se animem para a gente poder participar. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.